aquela criança que você normalmente se alegra de dizer: Nossa, esse é meu filho maravilhoso, essa é minha filha maravilhosa, nunca me deu trabalho. Afinal, será realmente que as crianças já nascem prontas? Será que as crianças já nascem, por exemplo, cognitivamente entendendo as suas emoções? Isso é muito importante e relevante você começar a parar para analisar. Sabe por quê? Porque como que uma criança vai já nascer num estado pronta a partir do momento em que ela está na gestação na barriga da mãe, posteriormente recebendo tudo, sendo dependente da mãe naquele momento para o seu alimento, dependente das suas emoções, dependente para fazer qualquer coisa, tomar um banho, trocar a fralda, enfim, receber o carinho. A criança, na maioria das vezes, ela não, na maioria não, sempre, ela não vai nascer pronta. Ela não vai nascer com uma inteligência emocional, onde ela já está super entendendo, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso aqui, entende? Não. Por mais que as crianças nos dias de hoje já nascem até com os olhos abertos, né? Enfim, a gente sabe de muitas coisas surpreendentes, até com dente, a gente já vê notícias, né? Mas assim, as crianças estão agora no seu estado normal. Na maioria das vezes, quando isso se altera, é porque houve algum tipo de necessidade que a criança interpretou ao longo da sua jornada, em que ficar quieta, em que engolir o choro, em que engolir as suas emoções é a melhor coisa para que ela possa fazer. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, é porque os filhos trocaram os papéis com os pais. De que forma? Como que uma criança vai trocar os papéis com os seus pais, Fábio? Isso é quase que irracional. Não. Na verdade, o que acontece é a criança entendendo o seguinte: os meus pais já estão com tantos problemas, mas tantos problemas que eu não quero ser mais uma pessoa que vai trazer problemas para elas. Ou seja, daqui a um pouco a criança absorve e tem a narrativa e visualiza, né? O seu pai alcoolizado, o seu pai brigando, o seu pai reclamando, a sua mãe reclamando da vida que tem, a sua mãe, por vezes, sendo traída, por vezes brigando, aparecendo pessoas diferentes na sua casa, entende? Ou seja, todos esses problemas, sempre uma turbulência, falta de finanças na casa, né, devido aos problemas que tem seculares, perca de emprego e todas as coisas. A criança, quando ela está crescendo, ela vai absorvendo isso e ela vai entendendo o seguinte: ei, eu não posso ser mais um fardo para os meus pais. Então, automaticamente, a criança que precisa ser criança não consegue. Por quê? Porque ela já trouxe uma interpretação e uma generalização na sua vida. A interpretação é o seguinte: eu não posso ser mais um estorvo aos meus pais. Já que os meus pais têm tanto problemas com um pouco com um irmão meu, com uma irmã minha, sei lá com quem, com um primo, com um tio, seja com quem os pais estão dando uma atenção enorme, passando algum tipo de problemas, por exemplo, como drogas, o alcoolismo, enfim, né? São tantas coisas que acontecem que aquela criança ela absorve o seguinte: eu não posso ser mais um estorvo. E ela deixa de ser criança. Por quê? Porque ela entende o seguinte, que tudo aquilo que ela estiver falando, que ela estiver se comunicando, ela vai estar agora trazendo um problema para os seus pais. Bom, e o problema em relação a isso? O problema é gigantesco, porque você cresce, a criança cresce com uma dependência, né? Ou seja, ela cresce com uma dificuldade de poder dizer não, porque na maioria das vezes ela diz sim para ser aceita, para ser aprovada, para ser validada. É aquela criança cristal que nunca me deu problema, essa criança transparente, essa criança, olha só que é um amor do papai, é um amor da mamãe, nunca me deu problema. Sabe o que vai acontecer? Na fase adulta serão filhos que estarão ali, codependentes dos pais. Por que essa codependência dos pais? Porque há um processo de generalização. Então, ou seja, quando você tem uma generalização excessiva, que é a base do trauma, você vai entender que aquela crença que você absorveu na sua criança interior ferida, automaticamente ela está replicando na fase adulta, onde ainda que daqui a um pouco você já está casado, você já está vivendo a sua vida com uma outra família, né? Criou uma outra família, e você ainda depende das emoções dos pais. Diante disso, não só você depende das emoções dos seus pais que estão ali controlando a sua vida,
E automaticamente você também abre mão de muitas coisas. Por que que você abre mão de muitas coisas? Você abriu mão de muitas coisas com medo de decepcionar os seus pais. Afinal, você cresceu com uma narrativa no seu hipocampo, no seu arquivo de memória, no hemisfério direito do seu cérebro, aonde você absorveu nesse sistema límbico, hemisfério direito do cérebro, aonde você absorveu lá no hipocampo um arquivo de memória que você não pode dar trabalho.